Glória a Deus. Tu és grande. É assim que funciona, irmão. Nós somos filhos e filhas de Deus, amém? E como filho e filha de Deus, entra em um tempo novo, chutando a porta com toda a confiança e cheio de fé no coração, de que Deus tem domínio, controle, que a sua majestade está de alguma maneira guardando as nossas casas, famílias. Nós não somos abençoados porque vamos a um culto ou a uma igreja. Nós somos abençoados porque Ele nos amou primeiro, porque o amor dele está sobre as nossas vidas, porque a graça, como foi dito aqui, ela foi derramada sobre as nossas vidas. Então não dá para entrar em um mês novo, vir a um culto de ceia de qualquer maneira, não. Nós precisamos estar cheios, e se você não chegou cheio aqui, eu creio que você vai ser renovado, você vai ser carregado da glória do Senhor aqui nesse lugar, em o nome de Jesus, amém? Então nós encerramos uma série agora, um mesmo Deus, para uma nova estação. A gente vem falando sobre a Igreja da Cruz, a gente vem falando sobre a cultura do céu, e agora um mesmo Deus para uma nova estação. Você crê numa nova estação? Amém? Sobre a sua vida, você crê? Nesse mês de fevereiro nós vamos fazer algo espiritual muito forte aqui. Em algum momento nós vamos levantar um jejum e um clamor aqui nesse lugar. Porque sim, existem momentos que nós precisamos orar, e além de orar nós precisamos consagrar. Então durante esse mês nós vamos nos programar e nós vamos jejuar, vamos levantar um clamor. Estaremos aqui orando juntos na igreja por uma transição, porque a partir de março eu creio que nós, Igreja Viva, vamos entrar em um tempo novo no mundo espiritual, e você vai ser mais abençoado em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, hoje nós iniciamos uma nova série aqui. O nome dessa série é Uma Igreja em Movimento. Diga assim: uma igreja em movimento. Isso é o quê? O nome da série, amém? Nome do tema de hoje. O tema de hoje é Igreja Viva, uma igreja em movimento. Quem é Igreja Viva aqui? Aleluia. Então hoje, que é dia de ceia, eu creio que o Senhor tem algo poderoso para ministrar sobre as nossas vidas. Então, Igreja Viva, uma igreja em movimento, amém? Ninguém vai ficar estagnado, ninguém vai ser estéril, ninguém na presença do Senhor vai ficar paralisado. Na presença do Senhor nós estaremos em movimento, vivendo tudo que Ele tem planejado para as nossas vidas, e a vontade dEle vai ficar mais evidente a cada dia, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, nos seus negócios, no seu ministério. Eu creio que Deus fará algo poderoso na sua vida, meu irmão. Eu estou cheio de expectativa, eu estou bem esperançoso mesmo do que o Senhor vai fazer na nossa vida aqui nesse lugar. Ele já está fazendo algo, já iniciou. Então, uma igreja em movimento é o nome dessa série. Durante o mês de fevereiro nós vamos falar sobre isso, e hoje nós vamos falar a Igreja Viva. Ela é uma igreja em movimento, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 14. Êxodo 14, nós vamos ler a partir do 10. Êxodo está lá no começo da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 14 a partir do 10, versículo 10 diz assim: Ao aproximar-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Então os filhos de Israel temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Não havia sepulturas no Egito para que nos tirasse de lá, para que morrêssemos neste deserto? Por que nos trata assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que falamos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13:
Moisés, porém, disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Eu creio muito nesse Deus vivo, o mesmo Deus, amém? Então, igreja viva, que essa palavra seja sobre as nossas vidas. Aquietai-vos, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje, que em fevereiro vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Adiantando um pouco, versículo 29, mesmo capítulo 14, versículo 29, diz assim: mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram como um muro à direita e à esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31, vendo Israel o grande poder que o Senhor exercitará contra os egípcios, temeu o povo ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado por tua presença, Senhor. Que a tua palavra, como sempre, ministre os nossos corações. Que nós possamos estar, Senhor, atentos, Pai, e ouvindo com os ouvidos sensíveis e com o nosso coração aberto para poder receber aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Aleluia. Amém, irmãos? Esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu fiquei imaginando mesmo, você consegue imaginar? O texto diz: há uma parede de água do lado direito, há uma parede de água do lado esquerdo. É aberta uma estrada no meio do mar, é aberta uma estrada no meio da água, com duas paredes, e o povo de Israel passa com os pés enxutos, passa com os pés secos. O povo de Israel caminha na areia. Por quê? Porque Deus abre o mar, Deus faz uma estrada, Deus faz um caminho, Deus faz uma rua. Deus, ele faz um mover sobrenatural, e aquilo que não existia passa a existir, para que seus filhos e filhas possam passar e serem livres da mão do inimigo. Amém? Isso é lindo, maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas eu fico imaginando, irmãos, olha como esse texto começa. Esse texto começa dizendo o seguinte: de um povo, é importante entender o contexto. É um povo que acabou de ver Deus lançando 10 pragas no povo do Egito. É um povo que viu Deus lançando doenças, mudando o mar. É um povo que viu os primogênitos todos do Egito morrendo. É um povo que deu livramento aos primogênitos de Israel. É um povo que viu grandes milagres e poderes, grandes agires de Deus na vida deles. Quem entende? Esse é o povo de Deus. O povo de Deus testemunha o grande poder de Deus o tempo todo. O Senhor, ele cuida de todas as coisas na nossa vida. O Senhor tem cuidado de você. Quem viu nesses dias um grande livramento da parte de Deus? A grande maioria de nós. Se não foi esses dias, foi um tempinho atrás. Mas nós vivemos assim, porque Deus vai cuidando, e alguns livramentos nós vemos, outros nós nem percebemos. Porque o Senhor, ele vai cuidando e vai nos ajudando para que nós possamos vencer os nossos inimigos. Mas olha o coração do povo de Deus como funciona. E às vezes isso pode se assemelhar com o nosso, e nós precisamos, para viver uma estação nova, para viver um fevereiro, um 2026, de tudo que Deus tem preparado para nós, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Olha o que o povo fala. Eles olham e dizem assim: ô Moisés, não tinha sepultura o suficiente lá no Egito? A gente lá no Egito estava falando: deixa a gente aqui de escravo, é melhor.
a gente vai servir o faraó, pelo menos a gente tem um lugar para morar, pelo menos a gente tem alguma coisa para comer. E você, eles estão dizendo para Moisés, terceirizando uma culpa, encontrando alguém para quem eles possam jogar a responsabilidade, porque o ser humano, ele é especialista nisso. As coisas começam a dar errado, eu quero jogar a responsabilidade para alguém. A responsabilidade é do meu pai, é da minha mãe, é do meu marido, é a minha mulher que não faz isso, é o meu filho que não me dá um tempo. A gente sempre quer terceirizar a responsabilidade. E aí eles começam a falar para o Moisés, eu falei que a gente deveria ficar lá. E começam a ignorar, falando isso, tudo que Deus tinha feito na vida deles, acabado de fazer na vida deles, os grandes livramentos e milagres. E quantas vezes nós, igreja, nós somos assim? Quantas vezes nós esquecemos, nós ignoramos aquilo tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Quem é feliz com Jesus aqui? E por que tantas vezes nós somos ingratos com Ele? E por que tantas vezes nós reclamamos? Por que tantas vezes nós murmuramos? Por que tantas vezes nós desanimamos? Eu não vim aqui trazer uma palavra de confronto, hoje não, eu vim trazer uma palavra de esperança, de renovo. Eu quero crer que você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender quem somos nós nesse caminho. E o povo estava lá, agora eles estão passando por um novo desafio, é um problema mesmo. Mas como a gente esquece que Deus já nos fez vencer vários problemas. Como a gente esquece que Deus já nos transformou, que Ele já nos limpou, que Ele já nos sarou, que Ele já nos curou. Eu falo a pessoas curadas em Cristo Jesus. Amém? Quem pode dar um glória porque foi curado? O povo de Israel recebe grandes livramentos, mas parece que sofre de amnésia. Parece que esquece, ou que o problema é maior do que Deus. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, e por isso, muitas vezes, isso nos impede de viver grandes milagres com o Senhor. Aí eles começam a dizer, não tem sepultura, eu queria ser escravo, era melhor do jeito que estava. Porque, irmão, eu penso que Deus está ministrando as nossas vidas aqui, porque é um tempo de transição. Nós somos uma igreja em movimento, amém? Nós somos uma igreja em movimento, que vai se mover na direção daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E não permita que o diabo coloque no seu coração algo como, era melhor do jeito que estava antes. Era melhor lá que pelo menos eu tinha uma comida para comer. Era melhor lá no Egito que pelo menos eu tinha um lugar para morar. E aí o Moisés olha e fala assim, não tenha medo. Ainda hoje, Moisés é referência, irmão, glória a Deus por isso. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que serão referências nas suas casas, nos seus trabalhos, na seara lá fora, na rua. Os vizinhos vão olhar e vão dizer, eu nunca vi essa pessoa numa errada. Ele é referência, ele é realmente um homem e uma mulher de Deus. Eu não falo sobre pessoas perfeitas, mas sobre pessoas que estão indo em uma direção correta, quem entende? Sobre dar testemunho, sobre perdoar, sobre ter compaixão, sobre ajudar, sobre compartilhar, sobre se importar com o outro. Então, irmãos, esse texto mostra um povo que esquece um Deus poderoso, mas que Deus levanta um líder para alertar e lembrar o que Deus ele pode fazer na sua vida. Então eu quero crer que não só eu sou esse líder sobre a igreja viva aqui, mas que o Senhor está levantando líderes, homens e mulheres valentes, que não voltam atrás, que serão bocas de Deus nesses dias de hoje. É você, irmão. Olha para o teu irmão com um olho, com uma cara bem carinhosa, diga assim, é você. Aí você responde para o outro, é você também. Amém? Eu dividi em 4 tópicos. Primeiro tópico, olha, presta atenção nisso, irmão. Isso daqui me marcou muito nesses dias. A igreja não foi chamada para se manter, mas para se mover e multiplicar. A igreja não foi chamada para se manter, mas para mover e se multiplicar. Quem entende? Às vezes nós entramos em uma zona de conforto, irmão. E eu falo como igreja viva aqui, ó. A gente consegue acertar nossas coisas, a gente vive como uma família, a gente está feliz um com o outro, eu amo você, você me ama, você ama o irmão, o outro te ama, lá na célula a gente tem uma família, e a gente vai se acomodando. Vamos manter nisso, vamos deixar desse jeito,
É aquele ditado: o time que está ganhando não se mexe. Deixa quieto isso aí, para de arrumar confusão. Só que na história da igreja, e o plano de Deus para a igreja, não é que a igreja vai se manter, é que a igreja vai se mover, vai crescer, vai multiplicar, vai fazer a diferença, vai ganhar o outro, vai amar o próximo, vai ser luz no mundo. Então Deus não chamou uma igreja para dar o dízimo e pagar o aluguel, e graças a Deus nós pagamos. Vai fazer 10 anos essa igreja esse ano. Todos os aluguéis foram pagos em dias, até hoje na história dessa igreja. Glória a Deus por isso, amém? Mas não é sobre isso só. Isso também é dar testemunho. Mas não é sobre isso. É sobre eu estou sendo levantado em uma geração que talvez seja a geração que mais sofre emocionalmente de toda a história. E se eu estou sendo curado nas minhas emoções, se eu sou salvo, se eu tenho certeza que vou estar na eternidade com Deus, então eu não posso só me manter, eu preciso me mover, multiplicar e fazer com que a mensagem que o Senhor me deu alcance muitos outros. Então a igreja viva não é uma igreja que se mantém, é uma igreja que se move, é uma igreja que se multiplica, é uma igreja que cresce, como eu disse aqui um outro dia, tudo que é vivo cresce, se não cresce morre, quem entende? Uma criança nasce, começa a mamar, logo ela larga o peito, não no caso da Maliê, que vai mamar até uns 15 anos mais ou menos, mas geralmente ela larga o peito, brincadeira, ela gosta muito, eu não sei como é que vai ser isso, a gente está falando sobre isso, mas ela fica toda estressada quando fala de soltar o peito, mas naturalmente essa criança com 1, 2 anos, ela vai largar o peito, em alguns casos menos, outros mais, e aí depois ela passa a comer comida, e ela vai crescendo e evoluindo. Você consegue, eu disse outro dia aqui, imaginar alguém com 15 anos mamando no peito? Mas às vezes nós, igreja, queremos nos comportar dessa maneira. Temos 10 anos de crente, já vimos tantas coisas, Deus fazendo tantas coisas, mas a gente quer o quê? Um peitinho, tetezinho. Maliê mama um peito, ela olha para a mãe dela e fala: o outro. E às vezes nós, para quem não sabe, Maliê, minha filha, está aqui 1 ano e 8 meses. 1 ano e 9 hoje, ela é dia 1º. E ela é uma criança, está até reclamando, estou expondo ela. E nós muitas vezes agimos assim, irmão. Deixa quieto, deixa do jeito que está. Está tudo certo, está tudo direitinho, está tudo cômodo. A igreja está se mantendo, vamos nessa direção. A igreja não foi chamada para se manter, a igreja foi levantada para ser resposta nessa geração. Nós precisamos entender isso, porque vai partir disso que nós vamos falar esse mês aqui, e o que o Senhor tem movido na nossa direção. Eu estou dizendo para você o seguinte, olha só, igreja viva. Você que já é um instrumento de Deus, o Senhor pode usar você ainda mais. 2 amém. Você que já é um instrumento de Deus, Deus pode usar você ainda mais. Agora tem tanta gente com tanto potencial que está parado, olhando para o Egito. Eu não vou mais porque lá no Egito fizeram isso comigo. Eu não vou mais porque eu não vou morrer no deserto. Eu não vou mais porque o Moisés falou que ia ser diferente, agora eu estou chateado com Moisés. Eu não vou mais porque a minha mãe me acordou mais cedo. Eu não vou mais porque eu não quero, porque meu time perdeu. Irmão, pelo amor de Deus, entende uma coisa, você é um filho, uma filha de Deus. Você foi amado e escolhido por Ele, Ele quer usar a sua vida nos dias de hoje. Então o Senhor vai restaurar alguns ministérios que estão paralisados aqui nesse lugar, nesses dias. Porque para uma grande batalha, e nós estamos em uma grande batalha, amém? É necessário um grande exército. E aqui existe um exército. Aqui existem soldados, aqui pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, que Ele entregou dons, que Ele levantou, que Ele deu uma voz, para que nós possamos fazer a diferença hoje. Então nós vamos continuar pagando o aluguel em dia, amém?
Oh, aleluia. Deus vai prosperar você. Você vai abençoar a igreja com sua oferta, com seu dízimo. Isso vai se multiplicar também em nome de Jesus, amém? Mas o que eu estou dizendo é que Deus quer usar você nesse tempo. Você não é alguém que se mantém, você não é alguém que entra em uma zona de conforto. Você é alguém que se move, multiplica e cresce na presença do Senhor. Aleluia. 2. Quando Deus diz marche. Esse texto, irmão, aqui, ó, Moisés 15. Disse o Senhor então a Moisés, versículo 15: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Olha uma coisa aqui, irmão, mas seja bem espiritual no que eu vou falar agora, amém? Nós vamos fazer um jejum em fevereiro e vamos orar por toda essa transição e tudo que Deus vai fazer aqui nesse lugar, amém? É importante orar? Claro! É muito importante orar. Mas tem gente que acha que é só orar. Eu já orei, fiz minha parte, agora Deus vai fazer a dele. Nós precisamos orar e obedecer. Entenda uma coisa, quando eu oro eu faço o quê? Você está aqui, Igreja Viva? Quando eu oro, eu olho para o céu, ou olho para baixo, que seja, e estou falando com quem? Quando eu falo com Deus, Deus fala comigo. É um curso natural. Talvez não em todas as vezes, mas Ele vai falar. Se você tiver relacionamento, o Espírito Santo vai falar com você. Então, eu falo com Deus, Deus fala comigo, e aí eu preciso fazer o quê? Tomar uma ação, obedecer, seguir o que Ele está falando, ir adiante, avançar. Aqui o que Deus está falando: ô Moisés, a fase da oração já passou, eu já ouvi o que você falou, agora é tempo de avançar, agora é tempo de marchar. Diga ao meu povo, diga à minha igreja que marche, que ande, que obedeça, que vá, mesmo sem entender, porque eu tenho um futuro preparado para eles. Não adianta só ficar na base da oração, ou da religião, ou do culto. Isso tudo é muito importante, mas é como se fosse metade. A outra metade é seguir, a outra metade é obedecer, a outra metade é renunciar, a outra metade é olhar para um mar, e olhar para trás, e ver que lá atrás no mundo é o quê? Morte. O mundo está vindo sempre atrás, o Egito está vindo sempre atrás. Quem foi tentado aí por esses dias aí? Uma tentaçãozinha assim, mas assim ó. Rapaz, quarta-feira passada, eu não sei se eu falei isso aqui no domingo, não essa aqui, a outra. Eu fui ministrado muito fortemente pelo Espírito Santo, muito, uma experiência muito violenta. Sabe quando o Espírito Santo fecha um quadrado assim no mundo, na cidade, parece que Ele está falando só com você? Já teve uma experiência assim? Eu saí meio torto, irmão. Sabe quando você faz exercício? Sabe quando você faz exercício? Se você não faz, tem que fazer, amém? Já fica aí um parênteses. Você faz exercício de perna, tua perna fica meia bamba. Alguém entende, outro nem sabe que exercício, que é isso? Nós vamos falar muito sobre exercício esse ano aqui nesse lugar também, a partir de uma corrida, mas esse é assunto para um outro momento. Então se cuidar é importante também, mas é como se eu tivesse feito isso, irmão. Eu saí sem muito controle de um lugar que eu tive uma experiência com Deus, pastor Alan, numa quarta-feira à tarde. Deus só fala no domingo de dia, ou no culto. E aí eu fui para o meu escritório lá no lugar onde eu trabalho, e aí eu tive que sair da sala porque eu não aguentava, só chorava. Aí eu falei, não dá para ficar aqui, porque eu nem vou trabalhar, ainda vou atrapalhar o trabalho, né? Só chorando. Aí fui pro meu carro, chora. Aí eu falei, eu vou bater o ponto, hoje já entendi, não tem mais como eu fazer mais nada aqui. Aí tomei uma decisão muito importante para a minha vida, muito importante mesmo, no que diz respeito a ministério, a tudo isso que Deus tem feito aqui, coisas particulares minhas. E aí, no outro dia,
eu tive uma proposta de trabalho daquelas, irmão, que você fala assim, eu vou ficar rico agora. Quem gostaria de ficar rico aqui? E eu disse, diabo, você é muito sujo. Só porque ontem eu falei que ia fazer isso, hoje você me aparece com isso. Identifiquei na hora que era o Satanás. Mas, no meu coração, você acha que eu fui tentado, sim ou não? Vou deixar tudo isso aqui, deixa quieto, isso aí ninguém viu. Deixa isso aí para trás, deixa eu cuidar das coisas aqui. Mais um pouquinho, Deus. A gente é especialista de pedir mais um pouquinho para Deus. Eu já chego, eu já vou. Mais um pouquinho, é fralda, é luz, é não sei o que. Deus entende. O crente é especialista nisso. E ora, Deus fala comigo, mas de novo? Eu já não falei? Você saiu até envergado. Você nem aguentava, nem se controlava. Quer que eu falo de novo? Então tem hora, irmão, que o que Deus vai falar com você marche, avance. Você já sabe o que é para fazer. Eu não vou fazer algo novo, eu vou usar o que eu te dei para que você viva uma estação nova. Olha para o teu irmão e diga marche. Mas diga com a autoridade de profeta, marche. Marche. Quando Deus diz marche, Deus não está repreendendo Moisés. Deus está falando assim, Moisés, eu estou no controle. Tem coisas que Deus ministra na nossa vida, como hoje, amém? Não é chamando a nossa atenção, é falando assim, eu estou cuidando de todas as coisas. Ele está falando para a gente, sabe o que? Hoje é dia 1º de fevereiro, você só sabe que já aconteceu, mas eu sei o que vai acontecer, e fica tranquilo, porque eu vou cuidar de tudo, eu vou cuidar de todas as coisas na sua vida, a sua família está nas minhas mãos, só avance, marche, obedeça, siga em frente, que eu já tenho preparado para você. Quando é Deus, irmão, quando é Deus, é só seguir. Quando é de Deus, é só obedecer. E perceba, irmão, tem uma coisa que eu tenho dito muito. Às vezes as pessoas chegam num aconselhamento feridas, com algum problema, e dizem, alguns momentos assim, eu queria dar uma pausa no ministério, eu queria dar uma pausa no que eu estou fazendo, porque eu estou triste, porque eu estou sofrendo. E eu entendo, não sou nenhum louco, porque eu também fico triste, e muitas vezes eu também sofro. Mas tem uma coisa que eu aconselho as pessoas, alguns irmãos que estão aqui talvez já tenham ouvido isso de mim. Eu digo assim, você pode dar a pausa, você não é obrigado a nada. Mas ao meu ver, a nossa cura está no meio da missão, está no movimento, está na presença de Deus. Enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou indo, enquanto eu estou marchando, enquanto eu estou obedecendo, Ele está preparando, Ele está trazendo provisão, Ele está fazendo transformação, Ele está quebrantando o coração de alguém, Ele está trazendo uma cura, Ele está fazendo algo que eu não posso fazer. Então, no meio do movimento existe poder de Deus, graça de Deus, unção de Deus e transformação de Deus nas nossas vidas. É por isso que às vezes Deus fala, não para. É por isso que Deus às vezes fala, é para marchar. Ei Moisés, diga ao meu povo, igreja viva, ouça da parte de Deus, não é tempo de parar, é tempo de mover, é tempo de multiplicar, é tempo de crescer. E no meio desse movimento, Deus vai operar e vai trazer a resposta para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para todas as coisas que existem no seu coração. É na presença dEle. Então Deus está dizendo, marche. Fevereiro eu faço o quê? Janeiro já foi. É loucura. A gente já, tchau janeiro. Então, o que nós vamos fazer em fevereiro? Obedecer. O que nós vamos fazer em fevereiro? Marchar.
O que nós vamos fazer em fevereiro? Ouvir a voz de Deus e seguir. Mas eu estou vendo o mar, não importa, eu ouvi uma voz, eu vou seguir essa voz, porque todas as vezes que eu ouvi essa voz, as coisas ficaram bem na minha vida. Então, é para marchar. Talvez alguém diga, eu não aguento mais, queria parar, é para marchar. Terceiro tópico. Presta atenção, irmão. Quando eu fico pensando, hoje eu estava conversando com o pastor Renan de manhã. A gente foi fazer uma corrida hoje, né? Ele tirou meu couro. Fui para fazer 5, ele falou, vamos fazer 10, que eu estou aqui animado. Fizemos 10K hoje. Foi um ajudando o outro mesmo, irmão. Chegamos no final, por Deus, assim. Mas não conta para ninguém. Aí depois a gente estava conversando e eu disse, eu estava ainda querendo entender em Deus como eu ia propor isso que Ele estava colocando no meu coração, os nomes que eu iria usar. Por quê? Quando eu escolho um tópico aqui, irmão, não é aleatório, é para que a gente possa pensar, meditar. Quando eu venho com um tema, quando vem uma série, eu penso que Deus Ele quer nos fazer entender algo. Uma igreja em movimento não é uma igreja parada, não é uma igreja estéril, não é uma igreja estagnada, não é uma igreja acomodada, é uma igreja que tem uma missão. Entenda uma coisa, irmão, Deus não levanta uma igreja para essa igreja abençoar a missão. Deus tem uma missão e levanta uma igreja para que essa igreja seja instrumento na missão. Então Deus tem uma missão para a sua vida, para o seu coração, para a tua família. E Ele usa a igreja, o corpo, para que essa missão se multiplique. No nosso caso, na cidade de Praia Grande, é onde mais Ele quiser nos levar. Então o terceiro tópico presta atenção nisso. O próximo passo é mais importante do que o caminho completo. É para a gente pensar. Porque a gente às vezes, irmão, limita o próximo passo, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente, eu não sei se vai dar certo daqui 1 ano, como é que vai ser o quê, a gente começa a sofrer, a gente desiste. Eu penso que Deus me trouxe aqui hoje para convidar você a fazer uma coisa de cada vez. Se você consegue fazer isso, você ainda consegue dar um passo de cada vez? Quem entende, igreja, amém? Porque às vezes a gente perde essa habilidade. A gente fica pensando, se eu der um passo, vai acontecer isso, aquilo, não sei o que lá, depois pode acontecer isso, pode vir o bicho papão, pode vir não sei o que, um chifrudo, um demônio, uma prostituta, não sei o que. A gente sofre sem acontecer nada, a gente fica imaginando 1000 coisas. Quando Deus está dizendo o quê? Tem um mar, tem, mas só dá o primeiro passo. Tem um mar, tem, só bate o cajado. Tem um mar, tem, só confia no que eu estou falando. Tem problema, tem desafio, tem, mas você acredita que Deus tem poder? Então só dá um passo, você tem coragem de dar um passo? Então Deus está convidando a gente em fevereiro para dar um passo, e confiar que o caminho completo está nas mãos dEle. Ele olha para o Moisés e diz, o meu povo que marche. O povo está reclamando, irmão. O povo está paralisado, o povo quer voltar para o Egito. Se eles pudessem, sabe o que eles iam fazer? Mandar um WhatsApp para Faraó. Faraó, a gente deu mancada. O Moisés aqui enganou a gente, desculpa aí. Deixa a gente voltar. O povo estava dizendo isso em outras palavras. E quantas vezes a gente fica flertando com o passado, sendo que Deus está dizendo, vai adiante, avance, marche, dê o próximo passo. Mas se eu der o passo, esse se está matando você. Essa conta toda que você faz, as respostas inteiras que você quer para dar um passo, está paralisando você. Na presença de Deus não tem se Ele diga marche, marche. Quem entende que as coisas são simples? Tem um mar, tem, mas Deus falou, então vai. Por quê? Porque uma parede vai se formar do lado direito, uma parede vai se formar do lado esquerdo, e você vai passar com seus pés sequinhos no meio do mar, porque Deus providencia. Então é questão de confiança e de entendimento. Eu queria simplificar para você.
Às vezes a resposta está em algo tão simples e você não consegue viver porque você fica imaginando em tudo que vai acontecer. E esquece o caminho completo. Esquece o ano que vem. Deixa isso nas mãos do Senhor. Cuida do amanhã. O que eu tenho que fazer essa semana? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu vou fazer para melhorar meu casamento? Como eu posso servir melhor o meu Deus que me salvou? Como eu posso cuidar melhor do meu filho? Como eu posso trabalhar e prosperar de uma maneira? Um passo. Às vezes parece tão simples, tão pouco, mas um passo transforma tudo. Um passo abre um novo horizonte, abre uma nova visão para que você dê outro e outro e outro. E aí você marche e avance e atravesse, porque existe aqui uma promessa e existe uma palavra, e entre a palavra e a promessa, entre o Egito e o Canaã, tem um mar, e é só Deus que pode nos livrar do mar. Agora, irmão, escuta, acalma os conflitos do seu coração. Ouve bem o que eu vou falar agora. Acalma. Você não precisa resolver tua vida inteira em um dia, em um movimento. Você só precisa dar um passo. Quem entende? Às vezes seu passo é amanhã de manhã abrir a Bíblia, como você não faz há muito tempo. Deus vai olhar você lendo a Bíblia, vai olhar você fazendo uma oração, e Ele vai preparar, já vai abrir o mar, para que você possa ver que você está na presença dEle, que Ele está cuidando de tudo, que o que você pensa ser a resposta, pode ser para Deus apenas um estralar de dedos, e você vai viver muito além do que você está pensando. Mas nós precisamos avançar, dar um passo de cada vez. Então vamos se preocupar em simplificar as coisas na nossa vida. Eu anotei aqui: marchar não é ter todas as respostas, é confiar em quem deu a ordem. Quem entende isso? Marchar não é ter todas as respostas. Quem queria ter todas as respostas aqui? Eu queria muito. Já ter o gabarito aqui, ó. Eu queria. Se você não queria, eu não vou ser hipócrita para dizer para você. Eu queria saber assim: se eu renunciar isso aqui, quantos dias vai demorar para vir a resposta do céu? Eu queria saber. Mas você acha que Deus faz? Age assim? Você renuncia primeiro, depois Ele mostra. Você obedece primeiro, depois Ele abre o mar. Você ouve a voz dEle, depois você vê a provisão. É assim que Deus trabalha. Diga: próximo passo. Diga: eu preciso me preocupar somente com o próximo passo. Faz sentido para você? Então dá um glória. Aleluia. Quarto e último: não seremos uma igreja perfeita, mas uma igreja em movimento. Amém? Olha só, o versículo 29 diz assim: mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Nós não seremos uma igreja perfeita, você não vai ser perfeito, você não vai ter a vida perfeita, não vai vir um príncipe encantado, não vai vir uma loteria, não vai, irmão. Nós vamos ter que viver uma vida comum, normal, e avançando, passo a passo, degrau a degrau, e conquistando, e vivendo o que Deus tem planejado para a nossa vida. Às vezes nós olhamos para a igreja e queremos que a igreja seja perfeita, mas a igreja é um resultado do que você é. Você é perfeito? Como a igreja vai ser perfeita? Aí a gente fica chateado com uma coisa, com outra, não vou fazer isso porque o irmão, porque a irmã. Pelo amor de Deus, o que nós precisamos fazer? Ouvir a voz de Deus e marchar. Nós não seremos uma igreja perfeita, mas nós daremos tudo o que nós pudermos dar. Amém?
todo o nosso coração ao Senhor, nós daremos a nossa vida, nós daremos os nossos melhores dias, amém? Nós daremos o nosso melhor tempo, nós daremos o que o Senhor quiser, o que tiver de mais precioso em nós, nós vamos entregar a Ele, sim ou não? Ele merece, sim ou não? Então é isso, irmão. A igreja viva, como nenhuma igreja, será uma igreja perfeita, mas nós seremos uma igreja em movimento. Nós seremos uma igreja em transição, nós seremos uma igreja que marcha, nós seremos uma igreja que obedece, nós seremos uma igreja que atravessa o mar, nós seremos uma igreja que vê o favor do Senhor, nós seremos uma igreja que veremos e teremos o nome do Senhor exaltado no nosso meio. Eu creio muito nisso. Então não é sobre ser perfeito ou sobre acertar em tudo, é sobre seguir se movimentando e obedecendo uma voz, mesmo sem ter certeza de tudo que vai acontecer nas nossas vidas. Então isso se estende para a sua vida, irmão. Você não vai viver uma vida perfeita, mas se mova na presença do Senhor, porque Ele vai continuar abrindo portas, Ele vai continuar abrindo o mar, Ele vai continuar trazendo provisão, Ele vai continuar mudando a estação, mudando o ambiente. Ele tem poder para fazer as coisas serem transformadas na nossa vida. Marche, se mova. Eu quero que você fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Eu anotei uma frase aqui para encerrar. Preferimos uma igreja em movimento do que uma igreja confortável. Você entende isso? O que Deus tem preparado para a igreja viva? Ou uma igreja em movimento? Às vezes o nosso coração quer o quê? Uma igreja confortável. Só quero um lugar para ir de domingo lá e falar com Deus e estar junto com os meus irmãos. Às vezes nós desejamos isso, mas não é isso que Deus tem preparado. Você vai ser um instrumento de Deus para ganhar outros, amém? Eu quero crer, irmão, eu creio muito que nesse mês de fevereiro, quem sabe, no ano de 2026, existe alguém que hoje não vem na igreja porque está depressivo. Existe alguém que não vem na igreja hoje porque está pensando em se matar. Existe alguém que não vem na igreja hoje porque desistiu da sua família. Existe alguém que não vem numa igreja hoje porque não se acha suficiente ou importante. E sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar essa pessoa no seu caminho. Você vai ter uma mensagem para compartilhar com essa pessoa. Não é algo muito complexo, não é algo muito difícil, é simplesmente dizer a essa pessoa: olha só, eu estava travado, mas Deus diz o povo de Israel: marcha, eu resolvi dar o primeiro passo, Deus está mudando tudo na minha vida, então só ouve, obedece, marche, siga o que o Senhor está falando, porque a sua vida vai ser transformada também. Você vai ser um instrumento. Sabe o que eu acho lindo, irmão? Eu acho lindo mesmo, vou encerrar com isso, nós vamos orar, nós vamos ceiar. Eu acho lindo que às vezes Deus nos usa para ser instrumento, para trazer uma resposta daquilo que ainda carecemos na nossa vida. Quem entende isso? Às vezes nós que precisamos, e aí Deus vai lá e fala isso para essa pessoa, ora isso na vida dessa pessoa. Aí a gente no nosso coração às vezes fala: mas Deus, e eu também preciso. E aí você vai, irmão, e vê Deus fazendo na vida da pessoa, e você continua na fila. Você é crente o suficiente para continuar na fila? Quem está entendendo? Esse é o reino de Deus. Às vezes não entendemos como Deus move, como Deus faz. Às vezes nós estamos na fila do milagre, Deus nos usa para curar outra pessoa na fila. Só que você não perdeu a senha e nem a vez. Deus tem o tempo certo para agir na sua vida. E às vezes Deus só quer ver a confiança que existe no seu coração. No momento que você obedece e confia, Deus provê sobre a sua vida também. Então é um tempo, irmão, de entender que nós precisamos nos mover. Nós precisamos ir em direção à missão, ao ID, ao propósito, ao que Deus tem preparado. Tem muita igreja que se move hoje, quem sabe nós em algum momento, sem pensar no outro.
Não dá para uma igreja se mover sem pensar no outro. Não dá para a gente só pensar na gente. Então essa igreja, ela vai se mover, essa igreja vai multiplicar, essa igreja vai crescer em nome de Jesus, e o Senhor será exaltado aqui nesse lugar. A igreja viva não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que ouve a voz de Deus e decide marchar. Então fevereiro, irmão, nós estamos sendo convidados, 2026 nós estamos sendo convidados para marchar, amém? Marchar, dar prioridade, colocar as coisas no lugar. O que é mais importante, nós precisamos colocar como prioridade na nossa vida. Eu quero orar com você, irmão. Eu quero orar. Nós vamos cear na sequência, mas eu quero que você que de alguma maneira se sente travado, precisa dar o próximo passo e não consegue, o Senhor te trouxe aqui hoje, irmão, para que a sua vida seja desatada aqui nesse lugar. Talvez você olhe assim e diga: o que eu estou vendo é um mar, o que eu vejo é só problema. Eu ouço e até acredito, mas eu estou vendo o mar na minha frente. Eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não é para mim. Hoje Deus te trouxe aqui, nós vamos orar por você, e você vai ser destravado aqui nesse lugar, para viver um tempo abençoado na presença do Senhor. Você crê nisso, irmão? Você crê? Você crê? Então enquanto os irmãos ministram o louvor aqui, eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui na frente, você que se sente paralisado, você que se sente travado. Nós somos uma igreja em movimento, esse é o momento. Pode apagar aqui, por favor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você não vai embora travado daqui, você não vai embora preso, você é livre na presença do Senhor, e o Senhor vai fazer algo lindo na sua vida aqui nesse lugar. Sai rápido, irmão, vem aqui. Quando Deus propõe algo no nosso coração, a gente não pode pensar muito não. Se é com você essa palavra, sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem rápido, vem aqui na frente receber essa oração. Você não vai ficar paralisado, você não vai ser preso, você vai ser livre, você vai participar do plano que Deus tem para esses dias aqui nesse lugar. Os irmãos podem orar, por favor, podem ministrar, ministrem com autoridade. O mar vai se abrir, as coisas serão transformadas. O Senhor tem poder, Ele continua tendo poder, Ele pode mudar todas as coisas, e Ele fará isso na sua vida em nome de Jesus. Pode orar, irmão.